Ligações perniciosas. Cheguei em casa no mesmo horário de sempre, por volta das 17 horas. Era o horário habitual. Cultivo esses hábitos comuns, pois facilita a minha rotina. Eu tomo esse horário de chegada como uma base para definir minhas ações diárias. Naquela segunda-feira, nada de excepcional ocorrera. No trabalho foi tudo bem tranquilo, reuniões, conversas com a equipe, projetos, tudo estava em pleno funcionamento. Entrei pela porta da frente e chamei por minha esposa, Cláudia. Chamei pela segunda vez, terceira e nada. Imaginei que ela havia saído com nosso filho ou estaria em algum canto da casa que não dava para me ouvir ou responder. Então, com toda aquela roupa pesada, valise e pasta, fui para o quarto, e antes que me virasse em direção a ele, o telefone tocou. Quase que no automático estendi a mão e falei despretensiosamente, e alô? Quem fala? Ouvi apenas um murmúrio engasgado. Com soluços e suspiros, respondeu com a voz embargada, por gentileza, gostaria de falar com a dona Cláudia. Sem reconhecer quem era, mas percebendo tratar de uma mulher, insisti novamente, por gentileza, quem gostaria de falar com minha esposa? Inesperadamente, senti um breve sorriso vindo do outro lado da linha. A voz, agora mais firme, porta-se mais imponente responde, engraçado você falar minha esposa. Sua empolgação é louvável, mas gostaria de falar com ela agora. Percebi que aquela pessoa iria continuar insistindo, por mais que eu questionasse não iria dissuadi-la. Perguntei novamente seu nome, como se eu fosse lançado num furacão, ouvi ela dizer, não está reconhecendo minha voz, sou a Celeste. Nesse momento, tudo em mim congelou. Minha coluna vertebral entrara em colapso, mal conseguia ficar de pé. E numa última tentativa de aferir a informação, perguntei, e é sobre o que? Qual o assunto? Ela conhece você de onde? A voz antes embargada, agora dava gargalhadas insanas, parecia a pombagira dando suas risadas macabras. A mulher do outro lado da linha apenas ria e dizia, seu Eduardo, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem quem eu sou e o que eu pretendo fazer. Tentei encontrar firmeza no corpo e na voz e meio desafinado, eu apenas disse que iria desligar e que ela não ligasse mais para a minha casa. Bati o telefone na base e com o coração batendo freneticamente, só me vinha na mente o resultado de toda aquela insistência. Procurei me acalmar e tentando reorganizar meus pensamentos e me convencer de que era apenas um trote ou engano, fui para o meu quarto tirar aquela roupa. Mal sentei na cama, meu celular tocou e ao olhar o visor, vi que pertencia a quem eu mais temia, Celeste. Agora, sua voz já não demonstrava controle emocional algum. Ela gritava e berrava aos quatro ventos. Dizia que iria contar à minha esposa sobre nós e que eu a estava evitando, estava descartando como alguma coisa qualquer. Dentro de mim, apenas susto e comoção. Meu coração parecia estar próximo a um colapso. Com um engasgo na garganta e com certa dificuldade de respirar, apenas pedia calma, não era nada daquilo que ela estava imaginando. Ali, eu ouvi uma enxurrada de palavras e frases desconexas, era tão surreal que em alguns momentos parecia uma metralhadora vocal, não tinha nem tempo de respirar. Tentei acalmá-la, tentei argumentar que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo e antes que eu tomasse as rédeas da situação ela desligou e em poucos minutos, o telefone da sala chamou novamente. Corri para atender e era exatamente a mesma pessoa, Celeste. Agora com a voz mais calma e comedida, pedi apenas para falar com Dona Cláudia. Eu a reconheci pelo tom de voz. Estava um pouco diferente, mais aveludada, contudo, pertencia a Celeste. Calmamente sentei na cadeira, respirei fundo e disse, querida, o que foi que aconteceu? Por que você está agindo assim, de maneira tresloucada? Celeste apenas riu, e pela primeira vez eu percebi que estava com grandes problemas. Celeste, meu amor, quando eu te fiz uma promessa e não cumpri? Quando foi que eu não tive consideração por você? Você me acusa, mas eu não faço a menor ideia do motivo que está te levando a isso, eu não estou te reconhecendo. Celeste, com um tom de voz bem mais calmo respondeu, e me cansei. Chega de ser a outra. Há 6 meses que suporto essa situação, você todos os dias tem uma desculpa nova e tenta me bajular com presentes, mas eu estou cansada. Eu tenho valor, você sabia? Não sou qualquer uma que você usa e aos poucos vai saindo de fininho, como quem não quer nada. Você come, depois limpa a boca e diz que não comeu nada. Não sou descartável e sua esposa vai saber quem eu sou. Aquelas palavras eram realmente de uma louca insana, estava renitente em sua decisão e para o meu desespero, Cláudia podia chegar a qualquer momento e atender alguma ligação daquela doida. Pedi para Celeste se acalmar, que no dia seguinte, ao meio-dia, eu iria conversar com ela para ajustarmos alguma coisa que ficou pendente, disse que eu iria ser mais presente na vida dela a partir daquele momento e que eu queria apenas que ela se acalmasse e pensasse em nós e não somente nela. Por um momento, senti que aquilo iria ser uma trégua, pequena, mas o suficiente para eu pensar melhor na solução daquele problema. Ela concordou nos encontrarmos meio-dia, em frente à casa do português. Cláudia chegou com o Carlinhos meia hora depois da última ligação. Ela estava no play, junto com outras mães.
Ela falava empolgada sobre roupas, comidas e tudo relacionado ao nosso filho, mas eu não ouvi nada, estava tão absorto em meus pensamentos que nem percebi a Cláudia falando ao meu lado. Celeste trabalhava como secretária em um escritório de uma rede internacional de supermercados. E numa conversão de equipamentos de refrigeração, eu a vi, pela primeira vez, vestida com uma farda de secretária, olhando fixamente para meu chefe, que explicava o conceito por trás de nossa marca. Enquanto ouvia toda aquela explicação conceitual, ela segurava uma pequena mecha de cabelo e passava em seu queixo afilado. Uma vez por outra ela ria e perguntava algo sobre a funcionalidade do equipamento em redes frigoríficas. Meu chefe explicava como se fosse a primeira vez fazendo aquilo. Cheguei perto dela e comentei, não sei não, mas essa empolgação toda para falar de um equipamento de refrigeração, acho que ele quer te vender algo. Ela sorriu e não escondeu seu riso. Com um olhar tão penetrante disse, também acho. Ambos rimos, e meu chefe, com condescendência, virou-se para mim e disse, se não quer ajudar, não atrapalha. Ela percebeu que eu trabalhava naquela empresa e com um olhar desconfiado disse, vocês são péssimos em disfarce. No intervalo do almoço, convidei Celeste para almoçarmos juntos ou tomarmos alguma coisa, durante aquele intervalo. Ela disse que gostaria de tomar um suco de laranja. E a partir dali, passei a me encontrar com mais frequência com Celeste. No início, me sentia culpado, pensava muito na Cláudia e nosso filho, mas o desejo e a vontade de estar com Celeste era muito forte. Ficamos nos encontrando durante o dia, às vezes, passávamos o dia de folga juntos. Era uma relação que não havia como progredir mais, era apenas aquilo e para Celeste, era o bastante. Ela nunca me ligou, nunca procurou saber sobre minha esposa e nem queria nada em troca, apenas minha companhia era o suficiente para ela. Nunca fiz promessas ou dei esperança de que iria deixar Cláudia. Esse era um assunto que sabíamos da existência, mas simplesmente ignorávamos. Por isso, essa minha estranheza quanto ao desespero de Celeste. Não fazia sentido alguém demonstrar tanta calma em um momento e no outro, estar desesperada. Fiquei por horas pensando numa solução menos dolorosa, como eu poderia contornar aquele problema. Durante a noite, não consegui dormir. De madrugada, Cláudia acordou e me viu inquieto, sem relaxar. Ela me abraçou, beijou meu rosto e disse que tudo iria se resolver, que eu apenas seguisse meu coração. Aquilo foi uma flechada dentro da minha alma. A pessoa mais afetada com essa situação era a que menos conhecia, e imaginava tratar-se de algo do trabalho. Antes de voltar a dormir, Cláudia pediu para almoçarmos no shopping, ao meio-dia. Fiquei todo arrepiado, como eu diria a ela que eu não poderia ir porque já tinha outro encontro com Celeste. Então, com calma, respondi, que bom, vamos sim, mas meio-dia já tenho um compromisso, uma reunião rápida, mas acredito que às 14 horas estarei livre, pode ser? Ela sorriu e confirmou que estaria ótimo esse horário. No dia seguinte, eu não sabia se me preocupava ou simplesmente deixava pra lá. Apenas resolvi seguir o curso das coisas. Naquela manhã, não recebi nenhuma outra ligação dela, mas sempre que o telefone dava um toque, meu coração se desesperava. Corria feito louco para atender e ouvir uma voz de uma correspondente bancária, quase mecanizada, que gostaria de falar com o Sr. Eduardo Franco. Ao ouvir isso, eu sentia um alívio, misturado com indignação. Puxa vida, vocês não dão folga mesmo, até aqui. Tenha paciência, né? O horário chegou. Ao meio-dia fui caminhando a passos largos para a casa do português, uma antiga residência que havia pertencido a um lusitano, acho que nos anos 40. Era um casarão imenso, mas completamente deteriorado com o tempo. Muitos drogados e moradores em situação de rua usavam aquele espaço. Entrei por um pequeno espaço aberto entre os tapumes e chamei por Celeste, mas não ouvi nada. O sol estava a pico, o vento era tão seco que o mormaço do tempo refugava por todo o espaço. Ao longe, vi uma silhueta que lembrava as curvas de Celeste. Caminhei até ela e procurando não a assustar, perguntei, ao longe, como ela estava. Celeste estava muda, com um rubor cadavérico em seus olhos. Ao vê-la naquele estado, fiquei atônico. O olhar dela era de desespero e pânico. Ela estendendo sua mão em minha direção disse, pare aí, não se aproxime. Nesse momento, confesso que fiquei sem entender nada. O desespero dela era tão grande que ela tremia todo o corpo, parecia não ter controle algum sobre seus membros. Eu pedi para que ela se acalmasse, mas Celeste apenas balbuciava sons complexos e desconexos. Agia de forma tão louca, que começou a me assustar. Em seus desvarios, ela começou a me acusar de ameaçar a ela e seus pais, também falara que eu não iria conseguir nada com aquela chantagem. Cada vez que Celeste dizia algo, menos sentido fazia. Tentei pedir calma, que iríamos conversar civilizadamente, mas ela estava transtornada, tirou um revólver da bolsa e apontou para mim. E aos berros, começou a me ameaçar caso eu insistisse naquilo. Foi então que percebi que ela estava tendo um colapso mental, entrando em um estado de paranoia similar à esquizofrenia. Perguntei se ela queria conversar ou eu poderia ir embora. Com um semblante de desespero, ela disse, acabou, não quero vê-lo nunca mais e jamais se aproxime de mim ou de meus pais. Esqueça que eu existo e não me ligue nunca mais para mim novamente. Tive a sensação de que não estávamos falando o mesmo assunto.
Pensei que o estado em que ela se encontrava já estava afetando seus discernimentos. Concordei com seus termos e sair dali correndo, sem nem olhar para trás. No meu coração havia um alívio, mas a tensão daquela situação abalou profundamente meus nervos. Não conseguia caminhar direito, cambaleava feito bêbado tentando controlar os passos. Parei várias vezes até chegar ao metrô. Me deu uma crise de choro profunda, as pessoas olhavam para mim com um olhar de pena e comoção. Percebi que estava chamando uma atenção desnecessária. Então, me recompus e peguei o metrô para o shopping, encontrar minha esposa. Ao vê-la sentada na praça de alimentação, senti um alívio incomensurável. Não tenho como descrever o sentimento que senti. A abracei tão fortemente, como se fosse a primeira vez. Cláudia sorriu e me perguntou sobre a reunião, se foi tudo bem. Respondi que era coisa simples, apenas incomodas de serem resolvidas. E ali, conversamos por horas, sem preocupação ou medo. Mas, ao chegar em casa, havia uma viatura da polícia, que aguardava a minha chegada. Ao ver as luzes intermitentes clareando as paredes de nossa casa, meu coração quase parou. Cláudia pensou que se tratava de algum roubo à nossa residência e eu, por outro lado pensei, que droga, o que a Celeste aprontou agora? Chegamos na entrada da garagem, um policial se aproximou de mim e perguntou, e você é o seu Eduardo Franco? Respondi, meio tímido e com receio, e sim sou eu, mas o que aconteceu? O policial pediu calmamente que eu o acompanhasse até a delegacia, pois eu havia sido indicado como o suspeito de um crime. Fiquei meio tonto com aquela afirmação, então eu perguntei, qual crime? O policial solicitou que eu saísse do carro e o acompanhasse até a viatura e colaborasse, caso contrário, eles iriam usar da força. Eu prontamente concordei e saí do carro de minha esposa. Ela, assustada, perguntava, que crime você cometeu? Está acontecendo um terrível engano, que meu marido não cometeu crime algum. O policial apenas olhou para minha esposa e disse para ela arranjar um advogado, pois eu iria precisar. Ao entrar na delegacia, o delegado sugeriu que eu sentasse e me informou sobre alguns questionamentos que ele iria fazer e que eu poderia ou não responder ou poderia optar pela presença de um advogado. Sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo, perguntei novamente, e deve estar havendo algum engano, por que eu estou aqui? O velho delegado me olhou de um modo que parecia saber exatamente o que se passava em minha mente. Sem mais cerimônias ele perguntou, e você conhecia a jovem Celeste Silva? Ainda meio atordoado com a pergunta, respondi meio embaraçado, não. Por quê? O delegado continuou falando, sem nem mesmo considerar minhas indagações, e onde esteve por volta de 11 horas até as 13 horas. Ainda sem ter certeza do ocorrido, eu podia imaginar que era algo que havia acontecido com Celeste e eu era o principal suspeito. Respondi ao delegado que somente falaria na presença do meu advogado. Ele demonstrou frustração em não ouvir as respostas de suas perguntas, mas continuou o interrogatório, mesmo eu estando em silêncio. Fiquei ali trancado, numa jaula de 2 metros por 2 metros. Parecia uma besta feroz, capturado por caçadores implacáveis. Perguntei outra vez sobre o que havia acontecido com Celeste. O delegado, muito impaciente, falou que o corpo dela havia sido encontrado e quando foram informar os familiares dela. Sua mãe, então, informara que eu era amante de sua filha e estávamos passando por turbulências e que, de acordo com sua filha, ela iria se encontrar comigo ao meio-dia. Não disse nada, apenas lamentei a má sorte dela e disse que somente falaria junto com o advogado. Quase 2 horas depois, minha esposa chegou com o Dr. Felício Sampaio, um velho advogado da família de minha esposa. Dr. Felício me perguntou se eu estava bem ou havia sofrido algum tipo de agressão. Eu respondi apenas que não, e que eu queria sair dali o mais rápido possível. Agora, ao nos reunirmos para o depoimento, o delegado fez novamente a pergunta e meu advogado respondeu, ele estava junto com sua esposa no shopping, esse horário. Temos diversas testemunhas que viram ambos na praça de alimentação nesse horário. O delegado olhou para minha esposa e perguntou, a senhora confirma isso? Sim, confirmo. Meu marido estava nesse horário comigo e ele jamais teve uma amante ou seria capaz de matar alguém, respondeu ela. Eu estava muito nervoso, toda aquela agitação estava me sufocando e com muitas dificuldades de respirar. Vi Cláudia se levantar, e me amparar em seus braços, e ao beijar em minha face, ela sussurrou baixinho, não se preocupe amor, vamos sair dessas juntos. Sua tranquilidade era invejável, seu autocontrole, sua altivez, simplesmente linda sua postura. O delegado, vendo que não havia nada para me incriminar, me liberou logo após o preenchimento de alguns papéis. Ele me aconselhou a não sair do estado e ficar à disposição da justiça, pois o caso tinha fortes indícios que poderiam me incriminar. Saí dali arrasado, sabia que agora minha esposa tinha conhecimento de minha amante. Sabia que aquela aparente calma iria explodir ao chegar em casa. Mas, para minha surpresa, ela ainda permanecia calma, tranquila e como se nada a abalasse. Ela foi fazer um chá para tomarmos e diminuirmos aquela agitação. Seguiu-se então um silêncio profundo. Era possível ouvir a colher raspar o fundo da chaleira, ouvir o borbulhar do chá fervendo. Ela, tão serena e plena, colocou 2 xícaras com chá sobre a mesa e começou a falar. Disse que me amava muito e acredita cegamente em minha inocência, sabia que eu seria incapaz de matar alguém. Eu sorri, não de felicidade, mas de nervoso.
Minha vida toda estava passando como um flash sem pausa. Olhei para ela e disse: "E amor, eu sinto muito, fui um covarde e medroso." Ela simplesmente me interrompeu e disse: "Nunca diga mais isso, você é meu marido e eu te amo. Somos uma família e vamos permanecer como família." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha vida. Percebi que ela sabia e havia me perdoado. Ao longo da semana, ainda fui 2 vezes para a delegacia. Contudo, na terceira, fui convocado para ver alguns suspeitos. Ao chegar lá, vi cerca de 8 homens, amofinados numa pequena sala. Eram mendigos e usuários. Seus semblantes eram tristes, decaídos e apáticos, pareciam zumbis, sem vida. Não pude ajudar muito, porque não tinha visto nenhum deles antes e quando estava saindo da sala de reconhecimento, a mãe de Celeste entrou. Ela me olhou com cara de asco, nojo. Parecia que tinha visto o ser mais vil da humanidade. Ela, ainda chorosa, reconheceu um dos mendigos. No dia do crime, ele estava em frente à sua casa, observando as pessoas de dentro, como se procurasse alguém. O delegado agradeceu àquela senhora e chamou o suspeito para o interrogatório. Fiquei por lá para ver se ouvia alguma novidade ou se estaríamos na estaca zero novamente. Mas dessa vez, o delegado saiu da sala sorrindo, com toda aquela empáfia daqueles que sabem mais que os outros. Olhou para mim e disse: "Ele confessou." Eu fiquei muito aliviado e minha curiosidade também foi grande. Eu perguntei ao delegado: "Como aconteceu, doutor?" Ele, tomando um ar exageradamente, falou: "Esse pobre miserável só teve a má sorte de estar no lugar errado, com a pessoa errada." De acordo com seu relato, ele percebeu que a mulher estava muito agitada e entrou na casa do português. Pouco tempo depois, entrou um homem. Ele não viu, mas sabia que era um homem pela voz. Ambos discutiam e se xingavam. Ela estava completamente descontrolada. Após alguns minutos, o homem foi embora e ela ficou chorando, num desespero muito grande. Ele, então, tentou se aproximar, mas ela simplesmente tirou um revólver da bolsa. Enquanto ele pedia calma, a mulher berrava com ele, dizia que tinha acabado com a vida dela. O mendigo, sem saber o que fazer, tentou tirar a arma da mão da mulher, pois temia que ela o matasse ou tentasse se matar. Ele lutou e ambos caíram. Ao perceber que ela fora atingida com 2 disparos, ele resolveu sair dali, o mais rápido possível, pois dificilmente alguém iria acreditar nele. Não havia como alegar legítima defesa. Que pena, pensei comigo. Uma vida inteira destruída por um surto de loucura. Voltei para casa feliz. Depois de muito tempo, voltei a sentir que estava vivo novamente. Ao entrar na cozinha, vi Cláudia procurando algo e perguntei o que era. Ela apenas me disse que era uma receita de pudim da avó. O papel caíra de sua agenda e ela não conseguia encontrar. Perguntei se poderia estar em outro local, mas ela disse que tinha certeza que a última vez que ela viu a receita, ela estava na cozinha. Ajudei a procurar, mas sem sucesso. Cláudia então disse: "E sem problemas, depois eu encontro." Aquela busca se repetiu por toda a semana. Em todo momento que eu entrava na cozinha, ela estava vasculhando tudo, e quando me via chegar, parava e começava uma outra conversa do nada. Foi então que eu tive uma ideia. Secretamente, fui até a casa de seus avós, que moravam numa cidade a 100 quilômetros de nossa casa. Cheguei rápido, menos de 2 horas de viagem. Dona Carmen era um amor de pessoa. Sempre foi muito próxima de minha esposa. Eu então, disse que Cláudia havia perdido a receita do pudim que ela havia dado e isso estava deixando ela muito nervosa. Todos os dias, demorava horas procurando a receita. Eu até havia sugerido que ligasse para Dona Carmen e pedisse a receita por telefone, mas minha esposa disse que ela queria a receita, pois estava escrito com a letra de sua avó. Dona Carmen sorriu lindamente com um olhar constrangida e disse: "Sou analfabeta, meu filho, mal sei escrever meu nome, imagina escrever uma receita." Ao ouvir aquilo, confesso que não entendi. Perguntei a de Carmen se ela estava brincando, contudo, ela foi mais enfática comigo: "Não sou alfabetizada e não sei ler, como eu poderia escrever algo?" "E seu esposo, ele escreve alguma coisa?" Ela disse que sim, mas lembraria se tivesse pedido a ele para escrever tal receita. Me despedi de Carmen com o mesmo sorriso que eu cheguei. Entrei no carro e dirigi quase 2 horas retornando para casa. Ao chegar, fui para a cozinha, disposto a encontrar essa receita misteriosa. Afastei todos os móveis, geladeira, fogão, balcão, tudo aquilo que poderia ser afastado e, por trás do balcão, caiu uma meia folha de ofício. Coloquei os móveis no lugar e calmamente me sentei na cadeira e, como se já desconfiasse de algo, olhei e li o conteúdo do papel. Era realmente uma receita de pudim, até aí nada de novo, mas ao olhar no verso do papel, percebi que havia o nome da Celeste, seu endereço, telefone e até o local onde ela trabalhava, locais onde ela frequentava e muitas coisas sobre alguém que minha esposa alegava não conhecer. Fiquei gelado, a sensação de sufocamento começou a tomar conta de mim. E à medida que eu ia pensando, todas as coisas iam se encaixando. A voz estranha no telefone não parecia da Celeste, o modo como falava, tudo parecia ter sido feito para realmente me confundir, pois a ideia de ser descoberto cegava-me todos os outros sentidos.
E a forma como Celeste estava, parecia apavorada comigo. Queria me ver o mais distante possível dela. Achei que fosse esquizofrenia, mas agora eu entendo, alguém também havia ligado para ela, fingindo ser eu. Ameaçando a ela e seus familiares, por isso o desespero que ela estava sentindo, mas tinha algo estranho, como o nome da Celeste apareceu em meu celular. Alguém havia roubado o telefone dela? Rapidamente, tirei meu aparelho do bolso e comecei a verificar, freneticamente, o histórico de ligações daquela fatídica segunda-feira. Ao encontrar a data e o horário, fui verificar o nome. Realmente era Celeste. Acessei informações para descobrir o número e percebi que não era o mesmo número dela. Alguém deliberadamente havia salvo um número com o nome de Celeste. Naquele momento de pânico, nem lembrei de confirmar o número, acho que ninguém faz isso. Aquilo que o visor do celular mostra é algo inquestionável. Minha cabeça parecia que iria explodir. Rapidamente escureceu e eu ainda permanecia sentado na cadeira, com aquele pedaço de papel lançado sobre a mesa. Minha esposa chegou e colocou nosso filho no berço. E logo depois, foi até a cozinha, onde eu estava sentado, pálido, apático e sem reação. Ao acender a luz, ela percebeu o papel sobre a mesa e sem cerimônias, pegou, olhou e dobrou como se nada tivesse acontecido, apenas agradeceu e disse que aquilo era muito importante para ela. Respirei fundo, tentei manter a calma e compassadamente, disse, e hoje, fui até a casa de De Carmen e descobri que ela não te deu receita nenhuma e nem tampouco sabe escrever. Cláudia sorriu. A princípio foi um sorriso curto, um pouco sutil, mas com o tempo, foi aumentando de volume, aumentando. Agora já não era mais um sorriso pequeno, de nervoso, era uma gargalhada muito conhecida por mim, parecia a gargalhada da pombagira que eu havia ouvido naquela segunda-feira. E não foi só uma, foram várias seguidas, e à medida que se aproximava de mim, sua voz ficou aveludada e quase sussurrando, disse em meu ouvido, e você me pertence, você é meu, e ninguém vai tomar você de mim. Levantei-me de um sobressalto e questionei, Cláudia, o que você fez? Como você fez isso? Como pôde fazer isso? Então Cláudia, com toda a sua elegância começou a falar e desde o início que eu sei de seu caso. Pensei que era algo passageiro, mas já estava se arrastando por 6 meses e comecei a me preocupar. Eduardo, não se faça de bobo. Eu sei muito bem o que você queria que eu fizesse. Você apenas não tinha coragem de me pedir. Eu resolvi seu probleminha. Vocês não tiveram nem mesmo cuidado de esconder os vestígios da traição. Tudo foi bem fácil. Algumas mensagens ameaçadoras, ligações perniciosas durante a madrugada, ameaças, tudo isso são coisas simples de se fazer. Até mesmo salvar um número em seu celular com o nome de Celeste foi fácil. A única coisa que foi complicada, foi fazer com que ela entendesse que o melhor para nós todos era que ela partisse. Tive que aconselhá-la 2 vezes, até que ela aceitou a ideia e morreu. Eu sabia que tinha um mendigo ali, observando por perto. Eu estava com uma peruca e roupas parecida com as de tua amante, fiz apenas encenação e atirei 2 vezes balas de festim em mim. O mendigo ficou desesperado e, feito louco, nem pensou como isso era possível, alguém dar 2 tiros, sem querer, em si mesmo. Pronto, isso fazia com que não só eu tivesse um álibi, mas você também. Logo após fazer essa confissão, ela fechou seu rosto, tornou-se um senho macabro, com um olhar forte e ameaçador. Ela lentamente aproximou-se, e com firmeza na voz, disse, tenho fotos e imagens de você saindo do local do crime, tenho imagens das câmeras de segurança das ruas próximas à casa do português, tenho as do shopping, que mostram que você chegando depois de 14 horas. Tenho todos os vídeos que colocam você na cena e no horário do crime, e com atitudes totalmente suspeitas. Você se lembra de ficar chorando no metrô, às 13 horas? Cadu, você me pertence, você é meu, e juntos vamos continuar com nossa família, linda e feliz. Sem forças para pensar, numa mistura de apatia e incredulidade, vi Cláudia sair da cozinha, lentamente caminhando em direção ao nosso quarto, as suas risadas macabras soavam por toda a sala, ecoavam dentro da minha alma dilacerando o pouco de humanidade que restava em mim.